bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você está nos assistindo. Hoje é um dia de muita alegria para a gente, a inauguração do podcast do Crescendo. Eu estou aqui com a Edna Mota, que é psicóloga clínica, fundadora e coordenadora do Crescendo, a Beatriz Ferrari, a Lívia Rocha, e é um prazer enorme podermos fazer esse podcast que está a serviço da saúde mental. Esse podcast tem como objetivo a prevenção da saúde mental, de ser um canal de utilidade pública e tomara que você possa ser ajudado por todas nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem alguém ansioso aí, gente? Bom, faz parte do tema, né? O nosso podcast é justamente sobre ansiedade, né? Então, eu acho importante a gente já começar a se olhar, não é? Até para considerar que a ansiedade é um fenômeno cerebral, bioquímico, psíquico e absolutamente normal e natural a princípio. Confie de quem não tem ansiedade, essa é a questão, né? Sim. E necessário também, né, Edna? Sim. Necessário. Claro. Necessário por quê? Porque nos coloca em alerta diante dos riscos, né? Sim. Então, a ansiedade, ela vem para nos proteger num primeiro momento. Isso é importante, a função, né? Motivadora, protetiva, organizadora, né? Que traz a ansiedade. Eu acho que principalmente é sinalizadora, né? A ansiedade sinaliza que alguma coisa não está bem conosco e ali fora, né? No meio ambiente, né? Sim. E aí, diante disto, a gente vai tomar as medidas de proteção necessárias para aquele momento específico onde nós estamos com ansiedade. Por exemplo, aqui é o primeiro podcast do Crescendo. Sim, natural, né? Sim, é natural que a gente fique, né? Um pouquinho ansiosa, um pouquinho assim com um pouquinho de taquicardia, não é? Boca seca, respirando um pouquinho diferente, né? Mas isso tudo é natural e é necessário, porque sinaliza pra gente, opa, peraí, por onde que eu vou? Isso aqui eu posso arrumar, deixa eu falar de outro jeito. E ajuda a gente a ir se adaptando às novas situações que vão aparecendo, não é? Sem dúvida. A ansiedade pode nos mover ou pode nos paralisar. Depende da intensidade, do espectro, né? Da quantidade de sintomas, da gravidade que ela sintomatiza, que ela se apresenta na nossa vida. Eu queria começar pensando sobre a vida ansiogênica, né? O mundo contemporâneo, ele é ansiogênico. Ele demanda de nós uma resposta imediata, performance e um consumo excessivo. A vida contemporânea, ela sempre nos coloca com atenção no passo seguinte. Hoje eu tenho esse celular aqui, daqui muito pouco tempo, né? Esse já está até antigo, né, gente? Mas com certeza, se fosse novo, daqui a pouco tempo eu teria outro e outro modelo e isso vai aumentando o meu desejo e eu tenho uma vasta quantidade de informações bombardeando o meu cérebro, né? Se a gente for pensar na vida afetiva do adolescente, a fila anda, a quantidade de bocas, de corpos, de relações, de pessoas. E isso tudo faz com que nós que a gente saia de nós mesmos e entre nessa situação de demanda coletiva, que é absolutamente de demanda para que nós estejamos cada vez mais ansiosos. O que você acha disso, Beatriz? Eu concordo. Eu acho que hoje, com a quantidade de estímulos, a necessidade de realizar as coisas com rapidez, com velocidade, né? A dificuldade mesmo da gente conseguir lidar com a espera faz com que a gente fique cada vez mais impaciente, mais ansioso, né? Mais cobrador, sobretudo, não só de nós mesmos, mas dos outros também. E isso vai virando uma dificuldade, assim, que a gente vai vendo que não é aqui, né, na nossa situação, mas é uma dificuldade mesmo que a gente vai enfrentando no nível mundial, né? E aí a grande questão é como que a gente lida com isso tudo. Né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é quem sou eu, né? E por que é que eu preciso responder a essa demanda, né? O que realmente para mim é algo importante? Por que eu preciso funcionar em massa? Eu acho que essa é a grande pergunta para começar a tentar lidar com essa ansiedade que esse mundo contemporâneo nos coloca, não é, Égio?
Sim, nós estamos falando da ansiedade de uma forma geral, mas eu queria frisar principalmente a questão da ansiedade para criança e para adolescentes, né? Esse nosso primeiro podcast é justamente sobre crianças e adolescentes. Então, a gente está dando uma introdução, primeiro, sobre a ansiedade, para já começarmos a falar justamente sobre como que a ansiedade se manifesta na infância, como que a ansiedade se manifesta na adolescência. Pegando um pouco carona com o que vocês duas estão falando agora, eu costumo pensar, eu acredito nisso mesmo, né? Eu acho que esse mundo moderno, né, esse mundo, vamos colocar assim, esse momento contemporâneo nosso, ele demanda o instantâneo. Exatamente. Não é? E justamente este instantâneo está nos tornando cada vez mais intolerantes. Ou seja, nós não estamos conseguindo suportar, tolerar as nossas frustrações. Né? Então, aí o que acontece? Ficando intolerante, diante de uma tensão e de um desejo não satisfeito, ou simplesmente de um não, o que acontece? Eu fico tenso e, consequentemente, a ansiedade pode ser um caminho que o meu eu pode buscar para poder me reajeitar naquela condição de frustração e de sofrimento. Porque toda frustração faz a gente sofrer. Sim. Ainda mais crianças e adolescentes. É uma busca de um prazer imediato, né? E de viver no princípio do prazer tão grande, né? Que não cabe espaço mesmo de percepção de si próprio, assim, né? Do desejo próprio, não é? E isso tédio, gera, né? Uma frustração tão grande, uma sensação de perda tão grande o tempo inteiro, né? Isso me dá uma sensação de perda o tempo inteiro. Eu tô perdendo, que isso vai, né? Lívia, é super interessante. É assim, veja bem, quanto mais distante eu fico de mim, mais ansioso eu tendo a ficar. Não é? Sim. Porque é um mecanismo automático que se passa dentro de mim, diante da distância de mim mesmo. E o que a gente faz hoje? A gente é super distante de si próprio. A gente se ocupa cada vez mais, né? Sem preencher, né? Sem preencher. A gente se ocupa e não tem um preenchimento existencial. É o que a Andréia estava falando mesmo, né? Desse consumo, consumo de tudo, de informação, por exemplo, né? E tudo que vai promover com que o cérebro, né, não se acostume mais com coisas mais longas e texto, né? Então, as informações são no Twitter, por exemplo, né? Ou as informações são 2, 3 linhas. Ninguém consegue mais parar e ler um texto, né? Ou ver um vídeo tem que ser os vídeos curtos. Ninguém consegue assistir o filme inteiro, não é? E são todas situações que vão promovendo cada vez mais isso, quase que uma voracidade, não é? E que é isso, não me preencho e fico o tempo inteiro consumindo. Acrescentando, a voracidade é a gula, né? É uma gula psíquica, né? Que faz com que a gente tenha uma necessidade de buscar algo constantemente. Esse trajeto de busca gera ansiedade. E com rapidez, né? Porque hoje quem ouve um áudio no WhatsApp, né? Acelera. Né? Quem assiste um vídeo no YouTube, uma aula, né? A gente está sempre acelerando. E é interessante isso, né? A gente está com pressa de quê? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, o WhatsApp, ele é uma metáfora interessante. Porque, primeiro, que você tem ali muitas mensagens para serem respondidas, muitas comunicações para serem feitas ao mesmo tempo, né? E, às vezes, você chega a acelerar o áudio para ir rápido a mensagem, você ter tempo de responder a outras pessoas, é uma loucura. Só que quando você faz isso, primeiro que muitas vezes quando você entra no WhatsApp, você está em contato com alguém que tem a proposta de um encontro, de uma comunicação, de uma intimidade, você quebra aquilo, você rachou. Você pegou seu WhatsApp na frente daquela pessoa que a proposta é um encontro, você racha aquele encontro, né? Aí quando você entra no universo do seu WhatsApp, você acelera o áudio, você perde o tom de voz daquela pessoa, você perde a emoção daquela pessoa, você perde o sentimento daquela pessoa, porque ninguém é capaz de perceber com alguém falando, né, com um áudio acelerado. E aí, isso que acontece com a gente nas nossas relações e com a gente mesmo, com a relação, inclusive, conosco, né? Então, eu acho que o WhatsApp, ele é uma metáfora do nosso tempo. Sim. Eu queria adicionar mais uma coisa a essa questão do mundo, assim, né? Que são as comparações, eu acho. Que também é mais uma coisa que gera também um nível de ansiedade grande, assim, né?
a gente está o tempo inteiro, e aí eu acho que isso tem um impacto na autoestima grande, e acho que isso de alguma maneira gera também um nível de ansiedade alto, né? Porque eu tô sempre ou mais que alguém ou menos que alguém. Nunca naquilo que de fato, né, eu tenho de potência ou de fracassos dentro de mim, que seja. Eu tô sempre me comparando a alguém, né? Então, ou eu tô mais ou eu tô menos. E é uma gangorra emocional tão grande, né? Que eu acho que também gera uma ansiedade grande. E a gente está falando de crianças e adolescentes. Nos adolescentes, isso é muito frequente, né? Eu tô mais gorda, eu tô mais magra, eu jogo melhor futebol, eu não consigo jogar o vôlei, né? Eu chamo mais a atenção dos meninos ou das meninas, ou não, não é? E também gera um nível de ansiedade alto, né? Então, a gente desesperadamente está buscando algo, mas esta busca está fazendo com que a gente se distancie cada vez mais de si próprio. Né? Aí, o meu convite é justamente a gente começar a pensar como ficam as nossas crianças e como ficam os nossos adolescentes diante de pais, escola, comunidades que estão ansiosas, né? Quer dizer, vamos ter que começar a pensar como é que isto está repercutindo nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, né? Acho importante a gente entender que as nossas relações afetivas, elas são muito importantes e elas nos moldam. Elas moldam as crianças, elas moldam os adolescentes. Inclusive, se a gente for pensar em termos de interferência das relações familiares, das relações importantes para aquela criança ou para aquele jovem, quanto menos idade, né, a criança tem, mais vulnerável ela é a essa interferência. Então, se a gente entender que essas relações com os nossos pais, pensando na criança, pensando no adolescente, são extremamente importantes para que elas se constituam, né, para que elas tracem a personalidade delas, para que a personalidade delas e a maneira delas se comportarem aconteça. Se o meu filho pequeno, ou o meu adolescente pequeno não, o adolescente não é pequeno, se o meu filho é pequeno e se o meu adolescente, né, está apresentando ansiedade, qual é a minha implicação enquanto pai e mãe, ou enquanto cuidador, ou enquanto professor, né, ou enquanto educador? É importante que a gente pense nisso também. Muitas vezes as famílias são extremamente ansiosas. E aí, aquela criança ou aquele adolescente, ele manifesta um sintoma da família inteira, né? É verdade. E talvez aí seja bom a gente começar a pensar, então, como que identifica, não é? A ansiedade. A ansiedade na criança, né? No adolescente. Porque senão, antes da gente pensar o que a gente tem que fazer com a ansiedade, ou como a gente tem que lidar com a ansiedade, a gente precisa aprender a identificar o que é ansiedade. Exatamente. Porque é muito comum uma pessoa ser extremamente ansiosa ou tá vivendo um momento extremamente ansioso e nem se dá conta que tá vivendo esse momento ansioso. Ou os pais nem conseguirem perceber que a criança tá ansiosa, né? Muitas vezes chega no consultório uma criança com um diagnóstico fechado de alguma situação, por exemplo, TDAH, vamos, né, pensar, e tem um quadro ansioso extremamente grave por trás. O que pode super confundir, né, entre um diagnóstico e outro também. O que pode super confundir, porque a gente vai falar já dos sintomas e a gente vai ver como que é inquietação mental, motora, agitação, né, são sintomas de ansiedade. Acho que é legal a gente abrir para conversar o início de tudo, não é? E o início é o medo. Exatamente. Medo e ansiedade estão casados. Absolutamente interligados. São gêmeos. Né? Então, onde existe ansiedade, existe medo. O medo é uma emoção que também, a princípio, é natural. Natural e necessário, porque sinaliza pra gente os perigos que a gente corre. Então, se a gente for pensar no ser humano em termos de uma evolução da espécie humana, né, o medo nos acompanha, até para nos proteger do mundo, né, desde há muito tempo atrás, né? Agora, este medo, quando ele se torna intenso, ele vai gerar situações cerebrais significativas. E aí, essas situações cerebrais significativas, né, essas situações vão disparar no nosso cérebro, quer dizer, o cérebro já está gerando, né, mas vão disparar no nosso corpo
sensações estranhas com as quais eu não convivo o tempo todo, e aí, então, passamos a ter essa situação psíquica que é a ansiedade. Que situações são essas, né, que o cérebro gera? Né? Então, ele tem lá a produção dele e ele vai gerar, a partir de um medo que é psíquico, ele vai gerar situações que são já os sintomas. Né? Então, essas situações estranhas, a princípio fisiológicas, né, elas vão gerar sintomas que vão desencadear mais medo, e aí o medo já dá lugar para a ansiedade, e aí nós temos comportamentos, não sei se está muito certo falar assim, mas comportamentos reflexos, tá certo? Fisiológicos, né? E depois comportamentos em termos de ação em função desse caos que passa a ser gerado no meu corpo por causa do quê? Por causa do medo. Então, nós temos a situação psíquica, eu estou frustrada, não consigo lidar com essa frustração, é intolerante para mim esse momento, fica um caos dentro de mim, ameaça, medo. Tá? Depois do medo vem toda a produção de neurotransmissores, né, no cérebro, e aí sim desencadeada uma série de sintomas que já são da ordem da ansiedade. E que depois... E a gente pode conversar agora sobre os sintomas. Né? Só para completar, Edna, e aí junto a esse medo, a essa ansiedade, a gente não pode esquecer também que vem o estresse. Sim. Né? Porque uma pessoa altamente ansiosa, ela fica super preocupada, né? Super estressada, irritada. Né? Então, aí já seria um sintoma, um sintoma psíquico, né? A gente pode pensar assim, para a gente construir, que eu acabei de pensar agora, a gente pode pensar assim, o medo, a ansiedade e o estresse. E aí todos os comportamentos que o estresse, comportamentos mesmo atuados, né? Comportamentos operacionais, né? Que a ansiedade gera vindo por consequência de um estresse. O Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele coloca muito neste sentido, uma tensão psíquica gera um estresse psíquico, atualizando a palavra, né, gera um estresse psíquico, e esse estresse dispara situações fisiológicas e comportamentais de ansiedade, né? É interessante pensar o que estaria na segunda camada, ou mais profundo ainda, do medo, né? Quando uma criança tem um medo, ou quando uma criança sintomatiza, ou mesmo um adolescente, né? O que aquele sintoma está comunicando, né? Para a psicanálise, e se a gente for pensar no intrapsíquico, que é o que está dentro de nós, né? Em relação aos nossos sentimentos, emoções e histórico de vida, muito provavelmente a situação de estresse que aquela criança ou que aquele adolescente naquele momento está passando, linka para ele com uma situação do passado traumática, em que ele se machucou, em que ele sofreu. Né? E aí ele desenvolve esse medo, claro que daí tem vários espectros e intensidades desse medo. Hoje a gente não vai falar sobre o pânico, mas o pânico seria o cume desse medo, né? Mas é importante que a gente entenda assim, o que o sintoma da minha filha, do meu filho, está comunicando para mim como mãe, para mim como pai, para a nossa família como uma organização de cuidado. E aí eu fico pensando, se a minha criança está fazendo xixi na calça, né? Ou se está fazendo xixi na cama, ou se está roendo as unhas, né? Às vezes a gente não relaciona, isso que você falou, Lívia. Às vezes a gente não relaciona isso com uma ansiedade. A gente acha que simplesmente, puxa, está roendo a unha, por que será? Porque está muito ansiosa, porque ali é uma descarga de tensão. E é uma descarga de tensão porque tem alguma coisa que não foi bem resolvida ou bem cuidado, como aquela criança precisava lá atrás. Certo, Edna? Não tá. Certo. Pode falar. Eu vou introduzir. Você fez uma pergunta, eu vou responder. Por favor. Não certo, mas não a pergunta do certo. Mas você fez a pergunta, o que está antes, né? Eu acho que psiquicamente é importante a gente pensar nas nossas crianças,
pacientes, nas nossas crianças, filhos, netos, né? Nas nossas crianças, alunos, né? Nas nossas crianças da comunidade de forma geral. O que aparece, e no ser humano de forma geral, o que aparece antes do medo? Porque a gente pensa que o medo é o primeiro, não é. É a sensação de ameaça. Né? É uma sensação de ameaça que vai mexer com o meu lado animal, não é? É lá o instintivo meu fica estremecido diante de algo. E por que ameaçou? Por que ameaçou? Porque eu não, de alguma forma, eu recebi aquilo com uma intensidade que o meu psiquismo não deu conta. Quando a gente for conversar mais tarde sobre a orientação para os pais, vou falar de novo sobre isso, né? De alguma forma, o meu psiquismo não deu conta de acolher dentro de mim aquela ameaça. Esta ameaça vai, ainda respondendo a sua colocação, esta ameaça, ela vai gerar um desamparo. Exato. Né? O desamparo não precisa do outro para acontecer. Eu me desamparo. E é aí que eu não dou conta, é aí que eu me desestruturo. A gente pensa que aquela criança está desamparada pelo pai, pela mãe. Não. Na verdade, até a criança mesmo, ela pode ter condições de se autoamparar. Alguma coisa está falhando nela quando ela não se ampara. É só adulto que... Não, o bebezinho já tem condições dentro da idade dele, o bebê já tem condições de criar uma condição, ou de criar um fenômeno dentro dele, de suportar esta tensão que é ameaçadora. Então, a gente tem a ameaça, a gente tem o desamparo, depois vem o medo. E vindo o medo, aí já desemboca na ansiedade, né? Então, acho que é importante a gente, né, começar a conversar sobre os sintomas, né? Da criança e do adolescente em especial. E acho que para amarrar, assim, para ficar claro, talvez para quem, né, estiver ouvindo, estiver vendo, que a ansiedade, se a gente puder resumir, é um estado emocional, né, de uma ameaça que pode ser reconhecível ou não, né? Eu posso saber do que eu tô com medo ou não. Né? E é um estado perturbador, de alerta, de angústia, não é? É subjetivo, né? Muitas vezes. Isso. E que esse estado emocional, mental, de perturbação vai gerar, então, sintomas físicos, emocionais e comportamentais, né? Sim. Então, acho que a gente pode ir começando por aí. Quais são os sintomas físicos? Eu acho que são os mais observáveis, o que eu acho que a maioria das pessoas consegue identificar em si mesmos, como ansiedade, a boca seca, a dor de barriga, né, a náusea, o coração acelerado, a falta de ar, pressão, a sudorese, dor de cabeça. A dor de cabeça. Tem alguns sintomas, né, que também são, né, aparecem fisicamente no corpo, mas às vezes as pessoas não sabem que tem a ver com ansiedade. Então, o formigamento nas extremidades dos dedos, pode ser da mão, né, das mãos ou dos pés. Tremor, exatamente. Enfim, são sintomas aí que a gente pode sentir, sim, em momentos de muita, né, ansiedade, e que também são observáveis no próprio corpo, né? E aí tem aqueles que acabam sendo um pouco mais difíceis de serem identificados, né? O diagnóstico diferencial é tênue, assim, né, entre uma coisa e outra. Mas, por exemplo, uma alergia, né, as dermatites, elas têm uma causa emocional pode ter uma ansiedade. Uma criança que já era para não mais fazer xixi à noite, na cama, e continua fazendo, né? Enfim, tem muitos sintomas que a gente pode ir para os comportamentais. Os comportamentais, exatamente. Os sintomas comportamentais, a agitação motora, por exemplo, né, que a gente falou. O roer as unhas, por exemplo, não é? O choro. Os tiques. Os tiques muito, nossa. Os pensamentos, né? Os pensamentos que assombram a criança e o adolescente. Os rituais obsessivos, né? Que a gente chama de manias, né? As repetições comportamentais diante de algo, de uma organização, de uma verificação, enfim, né? Isso tudo realmente é indicativo. A insônia. Sim. A insônia. Nossa, a insônia é as perturbações alimentares, não é? A falta de apetite ou a compulsão alimentar. A hipersônia também, né? A hipersônia. Assim como a insônia, a hipersônia também. E isso que você colocou, André, dos pensamentos, né? E aí a gente sai, então, do plano do comportamento e vai para o pensamento. Eu acho que essa é a parte mais difícil, de conseguir identificar. Os psicológicos. Né?
nós adultos muitas vezes não temos a capacidade de pensar sobre os nossos pensamentos, né, que a gente chama isso de metacognição, né? A gente não tem muitas vezes capacidade de pensar sobre isso. Imagine uma criança conseguir identificar os próprios pensamentos, né? Então, realmente, eu acho que de todas as formas que a ansiedade pode se apresentar, a ansiedade no pensamento talvez seja a maior dificuldade que a gente enfrenta para conseguir identificar. Né? E o quanto é importante a gente estar atento, assim, porque... A hipervigilância, né? Esse estado de alerta exagerado. Exato. Os pensamentos muito acelerados, os pensamentos intrusivos, Sim. não é? As sensações de fracasso. A sensação de fracasso. Eu não sei se a gente tá reparando, não é? Mas esses sintomas são muito parecidos também com quem tem depressão. Exatamente. Então já eu estava vai pensando aí, isso aqui agora. Já vai aí, né? Um futuro podcast, né? Para a gente falar sobre depressão. Os sintomas da ansiedade e depressão são muito parecidos. Principalmente os psíquicos ou psicológicos e os comportamentais. Eles esbarram no outro, né? Por quê? Porque a ansiedade, por essa questão da ameaça e do autodesamparo, e claro, do desamparo ambiental também, que já a gente fala sobre isso, acaba nos colocando numa condição, assim, de uma necessidade imensa de estar com o outro para ser apoiado, né? Que é um dos tipos de ansiedade infantil que já a gente conversa sobre isso, né? E isso gera até tristeza mesmo, né? Então, a ansiedade e a depressão, elas têm uma tendência enorme a caminharem juntas. Até porque a pessoa ansiosa, ela normalmente vai acumulando coisas, né? Por essa inquietação e essa mente acelerada e esses pensamentos acelerados, também vai para a rotina, né? De normalmente pegar muitos afazeres, muitas coisas e não consegue dar conta de tudo. Porque olha vai nós dar aí, conta né? de tudo. Sofremos disso. Pois é. Não é? E aí a sensação de fracasso, né? E a frustração... não é? Bate forte, o que faz aumentar a ansiedade ainda, né? Então, eu acho que vem, não sei se eu posso dizer assim, um sintoma secundário, por exemplo, né? Da ansiedade, um cansaço mental e físico muito grande, uma sobrecarga muito exaustão. Grande, né? Então, a pessoa está extremamente cansada e ela não se dá conta que isso vem da ansiedade, por exemplo. Ela não pode parar, né? Não pode parar, não pode relaxar. Não é? Então, as enxaquecas, a tensão muscular, a dor no corpo, não é? Os músculos rígidos de quem não se permite relaxar, sossegar. Né? Então, vocês estão vendo, né, que a ansiedade está presente, não é? Está presente em todo o ser humano, né? Então, vamos lá. Quando que a ansiedade se torna patológica? Quando paralisa a vida, né? Ou quando a gente fica com muitos medos, quando a gente começa a ver a nossa vida prejudicada ou paralisada por ela. Então, Freud diz, né, que o sintoma de qualquer espécie, né, ele tem que ser, quer dizer, algum sofrimento psíquico tem que ser considerado, pode ser considerado ou tem que ser considerado um sintoma quando, né, na sua frequência, né? Então, uma coisa é a gente estar ansioso por algum evento diferente, não é? Agora, a outra coisa é quando esse evento, essa ansiedade, independentemente de um evento diferente, toma conta de mim, né? Então, a frequência, a intensidade e o prejuízo no mundo, ou seja, a gente chama de prejuízo social, né? Porque o ser humano é um ser relacional, não dá pra gente viver sozinho. E o que é que vai receber os nossos sintomas? O mundo, as pessoas que estão à volta, as situações, né? Tudo no mundo externo. Então, em relação à frequência, em relação à intensidade, em relação ao prejuízo, principalmente o prejuízo social, quando eu já tenho esses 3 itens, eu já estou precisando de um tratamento, né? Porque isso significa, no caso da ansiedade, no caso de todas as psicopatologias, mas hoje aqui é ansiedade. No caso da ansiedade, realmente é algo bem sinalizador e a gente tem que correr, porque ela vai desembocar em outras coisas. Acho que fica claro se a gente puder dizer se quando está desproporcional e não está combinando, né? Com a situação.
Então, ir Tá para a demais. escola, num primeiro momento, para a criança e para o adolescente, pode gerar uma ansiedade. Uma escola nova, ou mudou de série. É natural que você tenha ansiedade. Começou, não dá conta de ir para a escola. Sim. Né? Sentir, acho que depois a gente vai falar um pouco mais, né? Dos sintomas, talvez, na criança, não sei. Que é comum a criança, né? Dor de barriga, dor na perna, dor na cabeça antes de ir para a escola, né? E muitas vezes os pais acham que é bobeira, tá inventando, que é malandragem, né? E que não, o sintoma vai para o corpo, de fato, né? Então, aproveitando, né? Eu ia deixar isso mais pro fim, mas já vamos colocar para pegar carona com o que você está falando. É um alerta para os pais, não é? Nem tudo é malandragem da criança, Nem tudo é não é? malandragem. Qual é a diferença de birra e ansiedade? Né? Porque a ansiedade pode se manifestar. Já vamos colocar sobre a criança, né? Sim, sim. A ansiedade pode se manifestar através de birra, através de choro, Sim. através de tristeza, aí já tá mais perto da depressão, né? Através de uma certa desorganização, uma certa confusãozinha ambiental, não sei o que eu vou fazer agora, não consigo manter minha rotina, não consigo estudar, tá difícil de estudar. Enfim, uma série de situações que os pais pensam que a criança está fazendo uma manipulação. Ansiedade não gera manipulação. A birra, sim. Então, a birra sempre tem um objetivo para eu conseguir algo. Ansiedade é um fenômeno que sai de dentro de mim, sem o meu controle e que, exatamente, que indica muito sofrimento. Então, mais tarde a gente fala sobre esse alerta, né? Que os pais têm que ter, né? Edna, isso que você está falando é tão importante e aí eu queria chamar a atenção para que o sintoma de uma criança, por isso é importante saber quando é birra, uma birra qualquer, que realmente precisa de uma correção ali, até cabe uma correção. Sintoma a gente não corrige, a gente cuida. Se a gente entrar com punição na hora que a criança está ansiosa, o quadro vai piorar muito. Isso é muito importante, que os pais tenham essa percepção, que eles possam ter o conhecimento do filho deles, do ponto de vista emocional, para saber o que é que está se passando ali, por trás daquele sintoma, né? Até porque se tiver a punição, a criança pode entender, nossa, o que eu estou sentindo é errado. Exatamente. Não posso sentir isso. E mais ainda, não posso compartilhar que estou sentindo isso. Né? Exatamente. E o quanto ela vai se enclausurando cada vez mais. Nossa, e isso é muito comum, né? Acontece muito, assim, das crianças ficarem ainda mais desamparadas, porque na hora que elas mais precisam ser acolhidas, né, e cuidadas, elas são corrigidas e castigadas. A opressão desampara. Totalmente. Não é? A opressão, ela é desamparadora. Ela não Sim. ela é punitiva, mas não é principalmente punitiva, porque a punição já vai para uma área mais comportamental, mais relacional comportamental. A opressão é mais interna, né? Ela é absolutamente desamparadora. A criança fica sozinha, com o próprio Sozinha. sofrimento. E né? sem saber o que fazer. Sem ter ferramenta, sem ter Exatamente. recurso interno para Exatamente. poder lidar com a dor e com o sofrimento. E também sentindo que não tem a quem recorrer, né? Então ela sofre sozinha mesmo. Pois é, então a ansiedade fica patológica, não é? A tendência é crescer cada vez quando mais. ela sai desse lugar, dessa função de proteção, né? De motivação, às vezes, né? E ela vai para esse lugar que está desproporcional. Ela que impede o indivíduo, ela impede a criança, o adolescente, tem um o adulto. impacto real na vida, né? Emocional, relacional, social, de aprendizagem, no caso das crianças, não é? O impacto que isso gera na aprendizagem também. Um ponto importante, você falou de aprendizagem, que a gente não falou da distração, mas distração Exatamente. também é um sintoma. Dificuldade na Dificuldade de concentração. aprender, Exato. né? De assimilar. A lista é enorme, né? A lista é A própria procrastinação também, né? Também. A gente estava falando muito do ser útil, de ter que fazer as coisas, de se, enfim, né, colocar mais coisas que dá pra gente fazer no dia a dia, mas a própria procrastinação, que é o lado oposto, também é um sintoma. Né? Agora, por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para não psicopatologizar tudo, não é? Sem dúvida, Então, sem dúvida. Às vezes é birra mesmo. Não nos esqueçamos. E às Sim. vezes é sofrimento Às vezes é natural. sofrimento. Né? Sim, sim. Então a gente não pode se esquecer de que situações diferentes, situações novas, o elemento surpresa, o elemento do inesperado, tudo isso gera ansiedade natural, que ativa um pedacinho do nosso cérebro antigo, primitivo, pra gente tomar prumo. Opa, peraí, deixa eu ver como é que eu tenho que ficar pra lidar com isso. Isso é plenamente natural. Agora, se toda hora na minha vida eu fico, opa, peraí, como é que eu não vou lidar com isso? Aí já tá complicando, porque eu já estou antecipando sofrimentos. E depois, claro,
haverá a geração de sintomas. Né? Eu queria colocar, Edna, ouvindo você falar, me fez pensar, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai falar que existe um tripé da ansiedade, né? E aí esse tripé é o seguinte, o primeiro ponto é uma dificuldade ou uma intolerância de lidar com o imprevisto, então eu não sei lidar com o imprevisto, né? O segundo ponto é um pensamento sempre orientado para o pior, então eu me torno uma pessoa catastrófica, sempre, né, esperando que o pior aconteça, que algo de ruim vai acontecer, então eu fico sempre nessa apreensão, nessa expectativa apreensiva mesmo de que algo ruim pode acontecer, mesmo que eu não saiba o que é, né? Mas eu fico esperando que algo aconteça. E o terceiro ponto que é muito interessante isso, porque eu vejo muitas pessoas usando isso como sendo assim, é uma regra de usar a preocupação como uma forma de se proteger. Logo, eu não vou ser pego de surpresa nunca. Então, não é que eu tô preocupado porque eu sou uma pessoa ansiosa. Não, é que eu tenho que pensar, porque vai que acontece... E aí, a gente entra num ponto que ok, o que são preocupações produtivas e o que são preocupações improdutivas, né? Porque vamos supor que a gente vai sair daqui e a gente vai passear em Campos do Jordão, né? E aí, eu começo a pensar, nossa, mas e se furar o pneu do carro no meio do caminho? Alguém sabe trocar pneu? Nossa, e se, né, desmoronar uma barreira? Gente, que controle que a gente tem sobre isso, né? Então, isso se categorizaria em uma preocupação totalmente improdutiva. E o quanto a gente passa, às vezes, dias pensando em coisas que são altamente improdutivas. E que provavelmente jamais vai acontecer ao longo da vida. Ideias antecipatórias, Total. né? De ameaças antecipatórias, às vezes nem reconhecível. Exato. Sim, que a gente não consegue nem identificar muito bem. Algo ruim vai acontecer. Não sei nem o que vai acontecer. Vai acontecer. Né? Algo ruim vai acontecer. E para Freud... Isto, né, tem um mecanismo, surge diante de um mecanismo de defesa principal, que é um dos mecanismos de defesa principais na fobia, que é uma questão de ansiedade, é um transtorno de ansiedade, se chama contrafobia. Não é? Quer dizer, eu faço algo contra para eu não ter medo, mas esse algo contra que eu tô fazendo também tá me colocando medo, porque eu antecipo situações e aí gera a ansiedade. Eu acho interessante a gente pensar, a gente estava falando, né, das questões familiares, dos pais, a gente já está quase no fim da nossa história aqui, de hoje, né? E eu fico pensando assim, que uma mãe ansiosa, um pai ansioso, naturalmente cria uma demanda ansiosa para os seus filhos, né? Então, a resposta do filho precisa ser, muitas vezes, no ritmo da mãe, né? Exemplo, né? Por exemplo, uma mãe ligada no 220. Vamos, faz isso aqui, você já fez isso, você já fez aquilo, você já resolveu não sei o quê, você já tomou banho, você já escovou o dente. A criança não tem tempo nem de raciocinar. E ela começa a ter que responder a esse ritmo ansioso dessa mãe. Óbvio que essa criança vai ficar ansiosa. A gente também não pode confundir traços de personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo super rápido. Isso não significa que eu esteja ansiosa. Tô até tranquila aqui. Mas eu falo super rápido, né? Não, mas a gente não pode... Não, a gente não pode... Até para as mães mesmo entenderem. Porque senão elas vão se ver ansiosas sem serem, necessariamente, né? Então, uma coisa é traço de personalidade. A pessoa é mais agitada por natureza, ela fala de um jeito mais rápido, ela é mais rápida nas tarefas da vida dela. Isso implica em outras questões até mais produtivas, a prontidão, a execução e tudo mais. A outra coisa criar demandas muito exatamente, rápidas. É a opressão que eu gero no outro diante de algo que está se passando em mim. Exatamente. É isso que, que eu acho que você está querendo falar, né? Isso. Então, pais e mães ansiosos, professores também ansiosos, né? Eles acabam sem perceber, né, gente? Porque as questões relacionais, na maioria das vezes, são inconscientes, né? Não são conscientes, então, né? Sim. Nenhum pai e mãe está querendo causar Exatamente. a A gente não está responsabilizando alguém, mas a gente está alertando para identificação. Esse podcast aqui significa isto para nós, né? Vamos olhar para isso. Exatamente. Que a gente possa colaborar para que vocês... Todos nós já fazemos isso, né? Mas para que vocês que estão nos assistindo daqui para frente, estarão nos assistindo, que vocês possam... Nossa, será que é aquilo que está acontecendo comigo? Que aquela pessoa, aquela psicóloga falou naquele podcast? Então, que sirva para prevenção. Então, aí sim, o problema é esse. É a opressão que essa mãe que você citou, como uma mãe imaginária... Criando demandas, que é uma questão rápidas dela, a ansiedade dela, em cima da criança que não é ansiosa, e essa criança vai ter que responder
responder. E com certeza vai responder ansiosamente também. Exatamente. Né? Então, o ritmo da pessoa ansiosa, ela é colocada, ela é despejada nas relações inevitavelmente, porque ela precisa que o tempo seja atemporal, né? Ô, Andréia, vamos falar um pouquinho dos tipos de ansiedade? Vamos. Na criança e na adolescência, que eu acho que é importante, Sim. né? Então, basicamente, é outra coisa também que a gente não precisa de se preocupar muito em ficar dando nome para as coisas, né? Eu acho que o mais importante, o recadinho mesmo, o mais importante é a gente tentar identificar se aquele sofrimento que eu estou tendo, por qualquer motivo, está numa boa dentro de mim ou já não está numa boa dentro de mim, não é? Então, se aquele sofrimento já estiver me causando algumas situações que não são costumeiras em mim, a gente tem que parar e se olhar, não é? Nada melhor do que o autoconhecimento. Inclusive, psicoterapia serve para isso, não é? Também, para promover um autoconhecimento. Então, é uma coisa que a gente não precisa de se preocupar em ficar dando rótulos, mas eu acho que é informativo, né, para todos, a gente saber que atualmente, de uma forma bem assim agrupada, existem 4 tipos de ansiedade infantil juvenil. É claro que a ansiedade no adolescente, ela vai chegando um pouco mais perto da ansiedade no adulto, né, em termos de emissão de comportamentos, mas o processo em si é a mesma coisa. Então, nós temos a ansiedade, o transtorno, aí já vamos para... Nós estamos citando e no futuro a gente vai falar sobre, né? Só para a gente ficar com alguma categorização legalzinha aqui hoje, né? Então, nós temos o transtorno de ansiedade de separação, né? Que aí entram aquelas crianças que, de alguma forma, não estão conseguindo se autoamparar. Repito, vocês podem ter... Mas criança consegue se amparar? Claro, dentro da idade, do tempo dela, sim. Então, temos esse transtorno de ansiedade de ou da separação. Depois vou te cortar dando um exemplo para as pessoas poderem entender o que é isso, né? A criança que não dá conta de ir para a escola, não, mamãe, mas se você morrer? E se acontecer alguma coisa com você? Mas e se eu não aguentar? Isso, né? Para as pessoas conseguirem mais ou menos identificar. E aí, a gente já pensei em outra coisa, a gente pode confundir isso, até em termos diagnósticos, agora falando para nós, psicólogas, né? Com toque. Não é? E, na verdade, é simplesmente um pensamento antecipado. Pode ser toque. Sim. Mas também começa principalmente... Essa angústia de separação. Exatamente. Como um pensamento antecipatório pelo medo da separação. Depois, nós temos o transtorno de ansiedade fóbico. Que aí sim, fobia, todo mundo já sabe, é medo de alguma coisa. Isso entra na ansiedade no sentido de ter eu conheço do que eu tenho medo e fico ansiosa por causa daquilo, né? Depois nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é isso que a Lívia falou agora há pouco, no sentido de, eu vou viajar, Beatriz, eu vou viajar, mas e se? A pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, ou TAG, né? Ela vive nessas condições. Que vida tem, então? A criança vive nessas condições. Então, vocês vejam que se assemelham, não é? E depois temos o famoso e também muito conhecido transtorno do pânico. Mas criança tem pânico? Sim, criança tem pânico, adolescente também, né? Então, assim, é medo, não agora do pânico, mas todos esses tipos de ansiedade nos colocam a criança e o adolescente como medo de ir para a escola, medo de ir para o shopping passear, medo de fazer uma viagem, ter que conversar com as pessoas. Ele não consegue conversar com as pessoas. Que chato, que limitado. Não, é ansiedade muitas vezes. Não é? Não é chatice. Até o mutismo seletivo, que eu acho que é uma coisa bem pouco conhecida e importante em criança. Sim. Né? A criança que fica quieta em determinados ambientes e não consegue se colocar. O adolescente que fica trancado no quarto. Vamos fazer um jantar em casa, vamos fazer uma festinha em casa, e o adolescente vai lá pro quarto, né? Por quê? Porque naquele momento pode ser que ele esteja já apresentando um transtorno de ansiedade e isso não está sendo identificado, né? Sim, então, são esses os tipos mais comuns em crianças e adolescentes. Sim. E pra gente fechando, o que fazer, né? Identifiquei Identifiquei em mim, identifiquei no meu filho. Faço o que agora? Não é?
Eu penso que tem um antídoto. Os adolescentes, quando eles estão sem um celular na mão, eles dizem assim: o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer agora? Acabou, não tenho o que fazer. Né? Então, assim, se eles não estiverem super estimulados o tempo todo, eles entram num tédio que é insuportável para eles. Né? Se a gente for pensar o quão importante esse tédio, esse vazio é para a elaboração das nossas angústias, né? Como é importante que a gente consiga parar e se livrar um pouco desses estímulos todos, para que a gente consiga entrar em contato com a gente mesmo, porque senão a gente está distanciado da gente o tempo todo. Então, eu acho que um dos antídotos para a ansiedade é a gente pensar no tédio, não como um inimigo, como uma coisa ruim, né? No vazio, não como algo ruim, mas como algo que muitas vezes é necessário para que a gente elabore as nossas angústias, elabore os nossos sofrimentos psíquicos. Eu acho que esse é um dos antídotos. Essa palavrinha é ótima, o tédio, não é? É ótima, e a gente está se confrontando muito com isso ultimamente. Os adolescentes, as crianças de 6, 7, estou com tédio, não sei o que fazer, estou com tédio. Tédio é uma palavra que na minha infância não existia. Pelo menos na minha, não existia, né? E o que é o tédio? Ele promove um gap da ausência de satisfação. No tédio, eu não estou sendo satisfeito. E aí vamos lá no que nós conversamos no começo, né? A necessidade instantânea, imediata de satisfação. E o tédio é justamente esse hiato, esse espaço onde eu até nem preciso de estar satisfeito com alguma coisa. Então, acho que o que você falou é extremamente importante nesse sentido. A gente precisa de colaborar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, falando para eles... não é só falando, né? Mas assim, mostrando para eles que é possível a gente suportar o tédio. E que existe o tédio criativo, não é? A partir do tédio, o espaço da criação, muita coisa importante na minha cabeça, na minha vida, no meu dia a dia, pode acontecer, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode ir pensando, né? Desde como lidar com uma ansiedade que não está patológica, não é? A gente já levar em consideração o que a gente conversou no começo, né? Então, como é que está o nosso mundo? Como é que a sociedade está se relacionando? Né? Como é que está a relação com o consumo? E a gente, só de pensar nisso, a gente já pode lidar com algumas situações que geram ansiedade. Não é? Então, que tipo de informação que eu vou consumir? Como eu vou consumir essa informação? Que tipo de informação que eu vou deixar o meu filho consumir? Né? Que tipo de vídeo que eu vou deixar o meu filho ver? Né? E a gente já ir conseguindo, isso eu acho que já é uma boa coisa para ir lidando com a ansiedade. Qual é o tipo de competição que eu imagino que eu estou entrando? Né? Essa ideia louca que eu tenho a oportunidade, eu falo, essa ideia louca de que o mundo é uma competição, né? Que eu tenho que estar sempre na frente de alguém numa corrida em disparada, e o quanto a gente coloca isso para as crianças também. Não é? Então a criança de 7 anos, ela tem que fazer hoje inglês, mandarim, né, robótica, porque senão ela vai estar atrás de alguém, né? Senão ela vai estar perdendo para as outras crianças. E essa né? demanda de quem, né? Então... E dessa fantasia antecipatória, irreconhecível, não é? De que o mundo vai exigir, vai querer para essa criança ser alguém, como se a gente, né? Como se o que a gente faz é o que define o que a gente é, né? Como se para ser alguém na vida, né? Ou para ter um valor pessoal, não é? Eu tenho que me lotar de coisas e lotar meu filho de coisas, não é? Também. Com uma vida extremamente ligada o tempo inteiro e muito pouco desconectada para as coisas que para poder dar tempo para as coisas que precisam. O contato com a natureza para a criança é extremamente importante para o desenvolvimento físico, mental, emocional, não é? De conhecimento de mundo. Não é? E a gente, então, tirar as crianças lúdico, e os adolescentes, né? Tudo que da lúdico, tela. sem a tela, né? A brincadeira é excelente para a criança, né? Então, colocar essas crianças para fora, os adolescentes para fora, é um momento em família, de conexão com a família, que todo mundo abaixa a ansiedade, não é? Uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável.
né? Atividade física para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, né? Não tem quantos... Sem excesso. Sem atividade física sem excesso, porque tem né, crianças que... Tem excesso em tudo. Tem a grade de horários das... Que é outro gerador de ansiedade. De ansiedade, também. exatamente. É uma linha muito tênue, né? E a gente tem que estar atento a esta linha. Sim, até e onde é desse saudável e que equilíbrio, passa a ser disfuncional, não é? exato. Desse equilíbrio. Então, tudo que promova uma vida mais saudável, né? E na maioria das vezes a gente sabe. A gente sabe o que é manter uma vida mais saudável. Às vezes eu fico me perguntando onde foi que a gente se perdeu. Eu acho que nessa loucura dessa competição e de eu sempre preciso de algo mais. É sempre. Então, a gente nunca tá no que a gente já conquistou. Exatamente. E as crianças e os adolescentes têm muita dificuldade nisso, eu acho, hoje em dia. Eles nunca conseguem perceber o que eles conquistaram. Então, onde foi que a gente se perdeu, Beatriz? A gente se perdeu no auto-olhar. É verdade. De si mesmo, Entendeu? né? Os De seres percepção, humanos adultos foram deixando de se olhar, Exatamente. não é? E aí a gente gera crianças, né, que se identificam com isso e pior. Me desculpem, mas pior, não são olhadas. Não são olhadas, Exato. exatamente isso Não que eu ia é? dizer. Então, aí entra a questão do sofrimento, né? É tudo isso que a Lívia falou, extremamente importante. Eu acho que começa da alimentação mesmo, não é? É o basal, é o... Não é- só no que se alimentar, mas Como? Por que Como? tem que comer tais coisas e tudo mais, A né? rapidez. Como é que é a Sim, mesa, né? Como é que é o sim. momento da alimentação da criança? Celular à mesa, tudo isso só vai gerar mais aflição no mínimo. Aflição do quê? De eu ter que me satisfazer naquele momento diante daquele estímulo que está vindo de fora, né? Então, eu acho, sim, que o ser humano perdeu aí. Alguma coisa aconteceu dentro da espécie humana, do desenvolvimento é uma civilização, é um outro tempo civilizatório, né? Onde a gente deixou de se olhar. E aí, colocando no sentido de a importância desse momento aqui, preventivamente, a minha fala é bem simples, né? Já temos dicas aí, as colegas vão dar outras dicas, mas a minha fala é: vamos olhar para o sofrimento. Né? A gente está com um vício de passar por cima do sofrimento. Vamos olhar para o sofrimento próprio. Né? O sofrimento não vai passar se eu não olhar para ele. Exato. Ele não é inimigo. Ele Sim, não é inimigo. Sim, né? Eu tenho que acolher o meu sofrimento. Eu tenho que aprender a acolher o sofrimento do que está comigo. Eu tenho que aprender a acolher o sofrimento das crianças e dos adolescentes, que não é pouco. E mais, a receitinha do bolo: acolher o sofrimento, olhar para o sofrimento, acolher o sofrimento e nomear o sofrimento. Tem que dar espaço para a criança, para o adolescente falarem o que está sentindo sem críticas, não é? Acolher, amparar. O que você está sentindo agora? Essa nomeada do que eu sinto é extremamente importante. E ela dá uma condição de expulsar aquela coisa ruim, pelo menos naquele momento. Então, a gente precisa de ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes a resgatar isso que você falou. Onde foi que a gente se perdeu, não é? A conhecer os próprios sentimentos, né? Sim, a resgatar nomeando. Então, olhar para o sofrimento, identificar o sofrimento e nomear, perceber, identificar e nomear o sofrimento. Porque o ser humano adulto não está tendo muito tempo para isso, não. Nem em relação a si próprio, nem em relação aos filhos. Até né? porque isso que a Edna falou, eu acho que gera uma coisa tão importante na criança, que é descobrir que existe vida após o sofrimento. Nossa. Muito bom. Existe vida após a dor. Entende? Aliás, às vezes não existe vida no Conta. sofrimento. Né? A mas criança fica vida retraída após. da vida. Isso que você falou é muito importante, Olivia, porque às vezes as pessoas elas temem o tratamento pelo contato com o sofrimento, né? E enquanto tiver ali instaurado o sofrimento sem cuidado, existe uma retração da vida por impossibilidades sintomáticas. Se você vai olhar para esse sofrimento, você pode transpor o sofrimento, você pode elaborar e ir além. Exatamente, existe vida além do sofrimento. E eu costumo falar assim, às vezes, né? Não sabe o que fazer, o filho tá lá sofrendo, chorando, não sabe o que fazer, abraça. Nossa, que é uma coisa tão terapêutica. Não sabe o que falar, não sabe o que fazer, não sabe o que Ou no mínimo fica perto. ou fica do lado, E escuta.
Na dúvida, não sabe o que fazer, abraça, né? Fala, filho, vem cá. Vem cá, me dá um Esteja abraço. ali. Vem cá. Esteja Não presente. sei o que a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito, né? E se o sofrimento estiver intenso, não sabe o que fazer, busca ajuda. Então, isso que você falou, Beatriz, é extremamente assim, interessante. Esteja ali, esteja presente. Porque a ansiedade, como fenômeno fisiológico, psíquico e social, né, na minha relação com o mundo, ela me tira de mim. Rouba o presente. Exatamente. Tira a gente do agora, né? Exatamente. Ela expulsa a gente da gente mesmo, né? Então, neste sentido, a gente pensando na criança e no adolescente, é de extrema importância que ele se sinta, aí sim, Acolhido. amparado pelo outro, acolhido, amparado, cuidado pelo outro, porque é só assim que ele vai aprender a se auto-amparar. Né? Não é na base sozinho, não é? É só assim que ele vai aprender a se amparar. Gente, o papo tá tão bom, eu iria longe aqui. Nós vamos apresentar o Crescendo agora, não é? Com certeza. Infelizmente, assim, né? A gente vai ter que encerrar o nosso assunto, a nossa conversa boa, mas não sem antes a Edna apresentar a belezura do Crescendo. Ai, que belezura mesmo. Então, esse podcast, a Andréia teve a iniciativa, teve a ideia, e nós acolhemos, assim, com muita prontidão, porque o Crescendo visa, principalmente, o preventivo, né? Então, o que é o Crescendo? O Crescendo é um instituto de psicologia e de psicanálise, a princípio, né? Nós ampliamos para outros segmentos agora de técnicas de psicoterapias, né? E para outras frentes também. Mas ele é um instituto que tem duas finalidades principais na vida dele. A primeira finalidade é o atendimento à criança e ao adolescente com vulnerabilidade social. Então, a criança e o adolescente que não tem convênios, a criança e o adolescente cuja renda familiar a coloca numa condição de vulnerabilidade socioeconômica, né? A gente acolhe no Crescendo para essa criança ser atendida dentro das necessidades seguintes. Nós atendemos em psicoterapias de qualquer linha teórica técnica. Nós atendemos em psiquiatria, nós atendemos em psicopedagogia, nós atendemos em fonoaudiologia. Também atendemos em terapia ocupacional, mas no momento estamos sem profissionais para tal. Somos todos voluntários no Crescendo, tá? Então somos um corpo grande de voluntários. O que o voluntário ganha? Atendendo de graça a uma criança ou a um adolescente. Ele ganha supervisão de graça. Então, frequentem o Crescendo. Nós estamos aqui também para dizer para vocês, voluntários, que vale a pena. Além de belezinha, que é o Crescendo, ou belezura, que é o Crescendo, o Crescendo oferece uma experiência de vida pessoal e profissional muito, muito interessante. Nós somos testemunhas. Sim, Eu ia falar, então, tá longe de oferecer só supervisão de graça para quem é voluntário do Crescendo. Tá bem longe de ser só isso, né? É um crescimento pessoal, né? É um crescimento profissional. Tomada de consciência social, não é? Então, todas aqui somos voluntárias do Crescendo. Andréia, Beatriz, Lívia e eu. Somos todos voluntários no Crescendo, todos atendemos, né? As nossas crianças, aos nossos adolescentes. Façam contato com o Crescendo. Tá por aí nas redes sociais e agora tem esse podcast. E o outro setor, não menos importante, preventivo também, no sentido de formação profissional, é o setor acadêmico. Então, o Crescendo oferece cursos e palestras, eventos acadêmicos, para a gente poder crescer cada vez mais. Ótimo. Pessoal, vale muito, muito, muito a pena. E, na realidade, no fim das contas, a gente tem o que a gente doa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer enorme falar para vocês do que a gente tanto gosta, do que a gente se propõe. Eu espero que esse podcast pode ter ajudado. E aí, em breve, nós continuaremos a nossa prosa, né? Um beijo enorme para todos. Tchau. Tchau, tchau.